esse webinário aqui, pois a gente vai colocar ele no YouTube daqui a algumas semanas. Então, esse é um webinário exclusivo para os Tribers apoiadores do Resumo Cast. Se você quer se tornar um apoiador, entre em resumocast.com.br/apoia-se. Lá tem todas as informações para você empoderar a gente, para a gente conseguir te empoderar com o conhecimento dos livros. E hoje a gente vai falar sobre apresentações. Tudo bem, Laís? Tudo ótimo, Gustavo. Você? Obrigada aí por... áudio. Ih, tá sem áudio? Tô sem áudio? Alô? Oi? Tá me ouvindo? Não. Não tô escutando aqui. Peraí. Alô, fala. Desculpa, agora sim. Tá indo? Agora tá. Tô ouvindo agora. Beleza. Era um problema meu aqui. Tudo bem, Laís? Como vai? Tudo ótimo. Obrigada aí por mais esse convite. Mais uma participação no Resumo Cast. É um prazer. E bem-vindo aí, pessoal, a galera que apoia o melhor podcast do Brasil. E como o Gustavo falou, façam aí perguntas. Vai ser um esquema muito responder as dúvidas de vocês, né? A gente vai aqui começar com alguns temas sobre a apresentação, mas quero muito responder as dúvidas de vocês e ser bem específica no sentido de ajudar exatamente na dor que vocês têm sobre a apresentação. Para quem não conhece a Laís, ela é fundadora, junto com o irmão dela, o Breno, da Minimiza Apresentações, que é uma startup fantástica. Eu acho a história deles fantástica. São duas pessoas, dois empreendedores que têm essa pegada de empreendedorismo e de vamos lá, vamos fazer as coisas. A gente não está bem com o status quo, como as coisas estão, a gente quer modificar. E foi assim que foi a história da Laís, né, Laís? Que você começou a tua carreira e não estava gostando do ambiente corporativo e decidiu começar o teu próprio negócio, ensinando as pessoas a fazerem apresentações. Fala um pouco, Laís, quiser falar um pouco sobre essa tua trajetória aí, e fala por que é tão importante esse tema. Eu achei, honestamente, eu achava que a apresentação era só ligar o PowerPoint e tem tudo lá, tá tudo pronto. Tem o template padrão, clique aqui, vai colocando as coisas aí. Ou dá para um estagiário fazer lá, ele copia e cola aquele texto imenso e joga lá e a gente liga o projetor e começa a ler o texto. Não é isso, Laís? Eu vim de uma carreira corporativa, né? Eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Colgate, trabalhei no L'Oréal. Depois eu fui para uma agência chamada Mostarda, uma agência pequena, justamente porque eu queria ver um outro lado, um outro mundo, digamos assim. E eu vi que eu empreendia no negócio dos outros. Eu fiquei lá mais de 4 anos, foi ótimo para mim, só que eu vi que estava na hora de eu fazer algo meu. E eu e meu irmão, a gente sempre falou de ter algo juntos, de ter um negócio juntos. O meu irmão é bem mais novo que eu. Meu irmão nasceu em 95, então ele pegou aquela geração ali que nasce com internet. Ele estava bem naquela separação, né, ali da geração e dos millennials, enfim. E meu irmão, ao contrário de mim, ele nunca quis seguir uma carreira corporativa, ele sempre se imaginou no próprio negócio. E quando a gente estava ali no início de 2018, infeliz com os nossos empregos, a gente viu que, tava na hora, não adianta ficar reclamando e não fazer nada para mudar aquilo. Vamos mudar, vamos tirar alguma coisa do papel, vamos se mexer. E foi nesse momento que a gente se perguntou, o que a gente faz melhor que as outras pessoas? E foi nesse momento que foi a apresentação, a resposta. E surgiu porque eu sempre me destaquei, tanto na faculdade, como na pós, como nas empresas que eu passei, por fazer a apresentação melhor que as outras pessoas e fazer muito mais rápido que as outras pessoas. E o meu irmão também, sendo que eu sou administradora e meu irmão é engenheiro. Então, assim, o meu irmão passou por muita coisa em engenharia, vendo apresentações muito bizarras, e ele sabia que para se destacar ele precisava fazer alguma coisa diferente.
Então, a gente é autodidata, a gente aprendeu tudo com livros, com vídeos, enfim, futucando realmente o PowerPoint e tendo referências, né? O que a gente pode fazer diferente. E foi aí que a gente sempre se destacou. Então, a ideia do Minimiza veio aí nesse momento de não estamos satisfeitos com nossos empregos, precisamos mudar, precisamos fazer alguma coisa, e a gente tirou o Minimiza do papel. Mas o engraçado é que a gente começou só fazendo a apresentação. Então, uma empresa chegava até a gente, falava, preciso fazer essa apresentação aqui para lançar o meu produto na convenção de vendas. E a gente criava toda a apresentação totalmente personalizada. E com o passar do tempo, como eu sou presente no LinkedIn, compartilho muito conteúdo por lá até hoje, as pessoas começaram a pedir para a gente ensinar elas a fazerem a apresentação. Então, foi daí que a gente veio fazer treinamento em company, palestra, curso online, enfim, tudo isso foi a galera que pediu para a gente fazer, o que é muito louco. A gente fala que a gente é zero criativo, porque tudo que a gente faz, que a gente lança, é o pessoal que dá ideia, não a gente. A gente simplesmente ouve o que a nossa audiência tem a dizer, o que para muita gente pode parecer óbvio, mas a maioria não faz. Então, a gente tem muito esse cuidado de ouvir sempre o que a nossa audiência está pedindo, quais são as dúvidas, quais são as dores, para a gente lançar algo que realmente vai de encontro com o problema delas e a gente leva a solução até elas. Então, resumindo, a história é essa. E respondendo a sua outra pergunta, Gustavo, é muito o que eu falei, assim, a gente viu que as apresentações são importantes porque a gente se destacou por onde a gente passou por causa disso. Assim como tem gente que se destaca porque é muito bom em Excel, né? Consegue fazer VBA, consegue fazer programação, enfim. A gente conseguiu se destacar nas empresas que a gente passou fazendo apresentação melhores que as outras pessoas. E aí a gente viu que realmente uma apresentação bem feita, ela muda os olhos, né, da outra pessoa. Você já começa na frente. Eu acho que a principal questão é justamente essa. Quem tem uma apresentação diferenciada, imagina que você está lá, né, fazendo um pitch para investidor ou apresentando uma ideia no trabalho. Se você tem uma apresentação igual das outras pessoas, que é aquilo, slide mestre do PowerPoint, título, bullet points, aquele padrãozão, né, logo em todos os slides, etc. Tá todo mundo vendo a mesma coisa, né? Tá todo mundo, a banca, digamos assim, tá vendo sempre os mesmos PowerPoints. E quando vem uma apresentação que é totalmente diferenciada, você já começa de uma outra forma, você já começa com uma força diferente. Então, eu acho que a grande questão é a gente começar a se preocupar com o poder das apresentações e como elas podem mudar muito na hora da gente vender uma ideia. E não só a banca, né, Laís? Algumas pessoas fazem apresentações corporativas para suas equipes como líderes ou até como liderados fazem apresentações para os seus líderes. Se você conseguir se diferenciar nessas apresentações, e hoje a gente vive em um mundo onde todo mundo busca diferenciação. Né? Se o teu design da tua apresentação está aqui embaixo, as pessoas vão achar que a qualidade do que você faz também está aqui embaixo. Né? É o pontapé inicial. Se você já larga dando a impressão que você está lá em cima, aí tudo bem, você vai ter que provar que você está lá em cima. Mas vai ter a chance de provar e se destacar e se diferenciar quando estiver ali executando a apresentação. Então, fala quais são os tipos de apresentação. Você já falou de banca, no caso de apresentar para um investidor, tipo Shark Tank, todo mundo conhece, tá lá, os tubarões, eu acho... as pessoas apresentam. Tem apresentação corporativa, fala um pouquinho quais são os outros tipos aí de apresentação. Antes disso, eu acho assim que uma apresentação para a banca, né, de mestrado, qualquer coisa do tipo, uma apresentação para o gestor, para a sua equipe, para presidente, enfim, para qualquer pessoa, para um investidor, ela precisa ser diferenciada. Para um cliente... Quem trabalha com vendas está sempre apresentando. A apresentação não tem que ser
projetor, pode ser num laptop e sentado numa mesa tomando café. Você está fazendo uma apresentação, né? Com certeza, com certeza. Assim, sempre que a gente está apresentando alguma coisa, a gente está se apresentando de alguma forma. Então, se a gente for para pensar, isso aqui que a gente está fazendo é uma apresentação. É uma apresentação sem slides, mas é uma apresentação e eu estou aqui vendendo a ideia para vocês de que uma apresentação é muito importante e invistam tempo nisso. Assim como uma entrevista de emprego é uma apresentação. Você está se apresentando para o recrutador e você está se vendendo. Você está vendendo suas qualidades, seus benefícios, seus diferenciais e por que você é melhor para aquela vaga. Então, independente da pessoa que está do outro lado, uma apresentação é sempre sobre uma venda e a gente precisa adaptar a linguagem e alguns detalhes de acordo com aquele público que está assistindo a gente. Falando sobre os tipos de apresentação, a gente tem as apresentações corporativas, né? Então, é uma apresentação institucional, onde a gente fala da nossa empresa, uma apresentação comercial, que a gente vai vender alguma coisa, vender um produto específico, um serviço específico, que é muito usada pelos vendedores em si, porque a gente já tem valor, a gente já mexe com uma parte mais comercial mesmo. A gente tem os pitches de venda. Então, quando a gente quer vender aí a nossa ideia, a nossa startup para um investidor, para conseguir investimento, enfim, o pitch é uma coisa meio Shark Tank. O que acontece no Shark Tank é um pitch de venda, só que sem slide. Eles levam, né, às vezes, o produto para experimentar, tem às vezes um telão que a pessoa vai passando para mostrar a experiência do usuário, mas, enfim, aquilo ali é um pitch e não necessariamente precisa ser com um slide. Tem a apresentação para lançamento de produto, então é muito comum para as grandes empresas, que é uma coisa que a gente cria muito no Minimiza também, as apresentações de lançamento de produto. A maioria delas para apresentar em convenção de vendas ou convenção dessas grandes empresas, e aí tem muito efeito surpresa, né? Você tem uma dor no mercado, o consumidor tá sentindo falta de determinado produto para suprir aquela necessidade, chegou aquele novo lançamento. E aí tem a apresentação estilo Steve Jobs da Apple lá, Exato. com grande show, palco e luzes, e aí abre as cortinas, tá aqui o MacBook. Não sei, é isso? Exatamente. Apresentação de lançamento de produto. Quem é que faz isso aí hoje no mundo corporativo? Fabricantes de carro, eu já vi fabricantes de avião também abrindo as portas do hangar e aí sai, assim, é um mega evento, mas é uma Sim. apresentação, né? Tem alguém falando Sim. ali, escrevendo o produto, enfim. Sim, o Steve Jobs, ele deixou um legado muito forte na Apple, então se vocês assistirem, eu assisto anualmente as conferências da Apple até hoje, e o Steve Jobs deixou esse legado. Então, hoje, se você assistir uma conferência da Apple, você vai ver que o próprio Tim Cook, ele continua com o mesmo formato que o Steve Jobs fazia nas apresentações. Então, o Steve Jobs ele tem uma estrutura de apresentação muito única. Ele começa com fazendo uma frase de impacto, né, que é o que a gente chama de mensagem central, que é aquilo que vai ficar na cabeça da audiência. Depois ele vem com 3 pontos específicos. E Steve Jobs ele falava que o nosso cérebro ele não consegue armazenar muito mais que 3 mensagens. Então, ele dava 3 mensagens, depois ele apresentava o produto e aí ele fazia demonstração, ele mostrava depoimento de usuários e ele trazia parceiros para como se fosse uma chancela ali, né? Parceiros que são outras empresas que vão falar bem do seu produto. Hoje em dia, o próprio Google tem uma conferência anual também que se chama Google I.O., e eu gosto muito das apresentações do Google, principalmente porque elas são super minimalistas e a gente no Minimiza se inspira muito no Google. Então, hoje o Google faz apresentações muito, muito legais, que a gente se inspira muito e eu super recomendo. E eu acho que segue muito essa linha de grandes apresentações, mas sendo simples, sendo bem minimalista. A indústria automotiva faz, a indústria de cosméticos,
faz. Então, geralmente, são indústrias grandes que movimentam bilhões por ano, que têm uma preocupação maior em realmente fazer uma apresentação que vai aí totalmente ajudar a venda mesmo daquele produto. Porque antes de você convencer o consumidor, você tem que convencer quem está dentro de casa a vender aquilo. Então, você tem que convencer a sua equipe de trade, você tem que convencer a sua equipe financeira, você tem que convencer a sua equipe comercial, enfim, você tem que convencer todo mundo. Não adianta só o marketing estar convencido de que aquele produto é bom se todo mundo na empresa não está, porque essa força-tarefa vai fazer com que as outras pessoas também vendam aquele produto. Legal. Laís, você falou sobre mensagem central, já vou falar com você sobre isso, sobre mensagem Show. Central, muito interessante esse tema. E vocês aí, pessoal que estão aí nos assistindo, pode perceber, qualquer TED Talk tem uma mensagem central. Por que não tem 9, 10, 3, 2? É uma mensagem central. A gente já vai falar sobre mensagem central, mas eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo que é até interessante. Ele é teu aluno, Laís, no Pocket PPT. Legal. E ele está dizendo que já ajudou muito o teu curso. E ele é médico, anestesista, e ele dá várias aulas em congresso, mas são aulas em que obrigatoriamente tenho que expor artigos científicos. Ricardo, coloca aqui, eu não entendi bem, você tem que expor ou tem que colocar no slide e projetar o artigo científico na parede? Nesse sentido? Responde aqui, Ricardo. Aí ele faz a pergunta aí. Aí eu acho que meus slides ficam pesados muitas vezes. Deve ser porque ele coloca o artigo científico inteiro lá. Aí ele pergunta, tem alguma sugestão relacionada a esse tipo de apresentação? Um ambiente mais acadêmico, mais científico, onde é preciso colocar aquele monte de texto na tela. Fala um pouco sobre isso, Laís. Nesse caso, Ricardo, eu acho que o ideal é você imprimir o artigo e entregar para toda a sua audiência. E na tela, você fazer slides com a mensagem central, com os principais pontos que você aborda e que você precisa explicar. Então, é muito comum em apresentações acadêmicas, a gente ter essa crença de que a gente tem que expor o texto, a gente tem que expor a fonte, a gente tem que fazer tudo como se fosse um documento com regras da BNT. E, na verdade, o seu slide PowerPoint, ele é livre, ele é seu. Assim, o que eu recomendo é isso. E é o que eu falo muito também quando a galera me pergunta sobre, por exemplo, a apresentação de resultado. Eu tenho uma tabela gigante, como é que eu vou colocar no slide? Eu acho que é o mesmo ponto aí do seu artigo científico. Você não precisa colocar na tela, você precisa colocar na tela os highlights, as coisas mais importantes e relevantes para a sua audiência. O artigo em si, a tabela em si... Posso dar uma dica? Artigo científico tem um hack para ler artigo científico e que é uma coisa que poderia usar como mensagem central, que são as conclusões lá no final do artigo. O artigo científico ele tem um modelo para ser escrito, né? Não é só escrever como se escreve um livro. Então, no final do artigo científico, lá, talvez a mensagem central esteja lá. Então, o que você acha, Laís, de usar a mensagem central em um slide, né? Se for uma conclusão muito grande, deixar um pouco menor, colocar algumas imagens e começar com essa mensagem central, desenvolver o artigo e, como você falou, finalizar e terminar de novo com mensagem central para recapitular. Faz sentido isso aí? Faz sentido, Perfeito. Ricardo? Concorda? Essa questão da mensagem central, ela é super importante. Eu acho que quem fazia isso muito bem era o Steve Jobs. E ele usa exatamente essa estrutura que você falou, Gustavo. Ele iniciava com a mensagem, então ele falava, hoje a Apple reinventa o telefone. E aí ele apresenta o iPhone, fala de novo essa mensagem central e no final ele encerra de novo. Artigos científicos é justamente isso. Então, se a gente pegar essa mensagem central, começar e terminar, perfeito. Porque o início de uma apresentação é muito importante, porque se a gente não consegue prender a atenção da pessoa em até 10 minutos, ela não vai mais prestar atenção na sua apresentação. Ao mesmo tempo que encerrar também é muito importante, porque o que você fala no final
é o que vai ficar na cabeça da pessoa, porque foi o que ela ouviu por último. Então, você iniciar e fechar com a sua mensagem central é super, super válido. Pessoal, vamos começar forte, começar forte. E se a apresentação dura 10 minutos, nos primeiros alguns segundos iniciais, você olha Com qualquer certeza. vídeo. Um vídeo no YouTube, por exemplo, é um pitch, é uma apresentação. O YouTube está te entregando um conteúdo que você procurou, fez lá a pesquisa e apareceu lá o resultado da pesquisa. Aí você clica para assistir o vídeo. Nos 4 primeiros segundos, tem o pitch de alguém, já percebeu isso? Agora você nunca vai assistir um vídeo da mesma forma. Tem um pitch de uma empresa que quer te vender uma coisa. E esse pitch precisa, em 4 segundos, te convencer a clicar no anúncio. Porque se você não foi relevante aquele pitch ali, ou aquele impacto daqueles 4 segundos, pessoal, no começo do vídeo, você não vai clicar no anúncio e vai descartar o pitch, assim como um investidor descarta uma oportunidade de investimento, assim como o Shark Tank nega o investimento para aquela startup, o pitch daquela empresa vai ser passado e descartado por vocês. Então, a gente faz isso todos os dias. É muito importante começar forte. É isso aí, mais ou menos, Laís, que você está falando? A respeito de mensagem central? Exatamente. Realmente você iniciar de uma forma diferente, você ou usar um elemento surpresa, ou você iniciar falando a dor da sua audiência. Você tem que, quanto mais a gente conhece a audiência, é melhor e mais fácil. Então, eu costumo falar que, sei lá, você vai fazer uma apresentação só para o seu diretor ou para o seu presidente. Se você conhece ele, você vai saber, sei lá, que o filho dele adora Toy Story. E aí, se você começa fazendo uma analogia ou usando alguma coisa de Toy Story, ele vai lembrar do filho dele, que é provavelmente a pessoa mais importante da vida dele. Então, você já pega aí na emoção da pessoa. Então, a gente tem que conhecer a nossa audiência para ver como a gente consegue impactar e gerar essa emoção na pessoa para que a sua apresentação fique na cabeça dela. Laís, pessoal, eu vou continuar aqui com a Laís, mas eu quero que vocês coloquem aqui qual é a área de atuação e qual é a maior dor de vocês relacionadas com apresentação. Se você quer aprender mais sobre apresentação para apresentar o seu negócio ou o seu produto, quer vender para alguma pessoa a sua apresentação, ou quer vender algum projeto, um gerente de projeto, quer vender algum projeto para seus colaboradores, para sua liderança, ou você é um gestor, quer vender alguma estratégia para a sua equipe, apresentações, né, de artigos científicos, coloquem aqui para a gente ter uma ideia de quem é que está aí, como é que são os desafios de vocês relacionados com a apresentação. Agora, Laís, eu tenho uma pergunta. Como é que fica aquela situação em que tem 10 minutos, ou vamos colocar 30 minutos para fazer a apresentação e tem muito conteúdo para entregar nesses 30 minutos ou 10 minutos ali? Aquela situação em que tem, né, diversas mensagens centrais e, para resumir, pouco tempo e muita coisa para entregar. Como é que é a tua experiência aí, principalmente, né, com empreendedores e pessoas que fazem apresentações nesse ambiente aí que é extremamente desafiador? As pessoas acabam colocando muita coisa no mesmo slide, isso aí não é uma coisa boa. Como é que lida com esse cenário? Tem 2 pontos aí. A primeira é que a maioria das pessoas confunde número de slides com duração da apresentação. E assim, se você tem 30 minutos para fazer a apresentação, não importa a quantidade de slide, importa a quantidade de conteúdo. Eu costumo fazer apresentações para metade do tempo da reunião que eu tenho. Ou seja, se eu tenho uma reunião de 30 minutos, eu vou fazer uma apresentação que vai durar 15. Por quê? Porque eu entendo que o início da apresentação, né, aqueles 5 minutos da reunião, eu vou tomar um café, vou conversar com a pessoa, enfim, vai ter aquela introduçãozinha ali, você vai ligar o notebook, etc. Depois você tem 15 minutos para apresentar. Ou também tem aquela situação onde o notebook não liga, o cabo não Sim, conecta o no cabo não projetor, funciona. o Exatamente. notebook não conecta no Wi-Fi da empresa.
Exatamente. Vai acontecer alguma coisa nesses... Tudo acontece. Tudo acontece. E aí você tem 15 minutos para apresentar, e aí você tem mais 10 minutos para combinar próximos passos, para tirar dúvida, enfim. Então, a gente precisa se preocupar com isso. As pessoas têm essa crença também de que se eu tenho 30 minutos para apresentar, eu tenho que ter 10 slides. Cara, não, eu já fiz a apresentação de 30 minutos com 60 slides. E aí vai depender muito do dinamismo da apresentação. Então, se eu tenho só uma imagem no slide com uma palavra, cara, aquele slide ele vai ser passado muito rápido, né? Então, isso não é um problema. A questão a gente é muito apegado aos nossos projetos, né? Então, assim, imagina que a gente faz lá uma super pesquisa, chega a um super resultado, a gente quer mostrar todos os detalhes, porque a gente é apaixonado por aquilo. Mas para apresentar em 10 minutos, cara, você tem que selecionar as coisas mais importantes. E isso é difícil para a gente que é dono do projeto, justamente porque a gente é apaixonado pelo conteúdo. Mas para outra pessoa, ela só quer ver os pontos mais relevantes. Então, assim, você precisa ter... O ideal é ter uma mensagem central e, se possível, 3 mensagens que apoiem essa mensagem central. Tá? Então, eu sei que é difícil, é um desafio a gente se desapegar, mas não adianta colocar muito conteúdo no slide, não adianta também dar aquela forçada para a apresentação ser um pouco maior, um pouco mais longa. A gente precisa se desapegar, olhar de fora e ver, tá, o que é realmente importante aqui. E um exemplo muito interessante disso, que eu acho que vai facilitar bastante o entendimento, todo mundo já viu aquelas apresentações de resultados, né? Todo mundo já participou disso, né? Aquela apresentação que é financeiro, que é um monte de tabela, que é um monte de gráfico, enfim. E no final, você tira algumas conclusões disso. O que acontece nessas apresentações, principalmente de pesquisa? Você tem aí 100 slides com gráficos, tabelas e números e um monte de coisa, e 3 slides com insights ou com resultados. E, na verdade, a gente teria que inverter esse papel, né? A gente tem que começar com os insights, a gente tem que começar com os resultados, e aqueles dados, aquelas tabelas, aqueles gráficos, elas servem para embasar a mensagem central. A gente geralmente inverte isso, e por isso que a maioria das apresentações acabam sendo chatas, porque elas focam no dado e não naquilo que realmente importa, né? Então, acho que esse é um bom exemplo nesse sentido. Agora tem um exemplo também relacionado com isso. Eu vou dar um contexto aqui que se aplica muito ao mundo das startups, que é com que eu tenho maior contato. Imagina aquela situação que você enviou um e-mail lá para um investidor e está querendo vender a sua ideia de negócio para esse investidor. Mandou um e-mail com uma apresentaçãozinha por e-mail, um PowerPoint ali no e-mail, que já é um PowerPoint diferente do PowerPoint que você vai apresentar presencialmente. Sim. Porque é um PowerPoint. Depois a gente pode falar sobre isso se der tempo. É um PowerPoint que tem que falar por si só, sem um ser humano ali explicando. Então, ele tem umas características diferentes. E aí você conseguiu passar para o próximo estágio, que foi chamado para apresentar o teu negócio em 30 minutos. Então, aí, seguindo a dica da Laís, planeja uma apresentação de 15 minutos. Tem 30 minutos? Tem, mas planeja uma apresentação de 30 minutos. Aí a pergunta que sempre surge como é que eu vou colocar tudo? Explicar as minhas projeções financeiras para 5 anos, explicar o meu currículo, o currículo da minha equipe. Como é que eu vou colocar em 15 minutos? Não dá. O meu modelo de negócios, a minha tecnologia, enfim, não tem outro jeito. Se não planejar para 15 minutos, você vai se enrolar e vai ficar uma apresentação péssima, vai causar uma péssima impressão. Então, qual é a dica que eu dou nesse caso? Pensa, assim como você passou do primeiro estágio, que foi enviar o e-mail e ser chamado para uma apresentação, você passou para o segundo estágio, como se fosse jogar um videogame. Agora tem um terceiro estágio. Qual seria o terceiro estágio? É uma reunião de algumas horas com os advogados do investidor, enfim. Então, aquela apresentação de 30 minutos, o teu objetivo é passar para o terceiro estágio. Então, é preciso sintetizar ao máximo possível. Por exemplo, projeções financeiras, você vai passar um slide e vai dizer, essa aqui é a nossa projeção que a gente tem toda aqui, está aqui em arquivo guardado. Se sobrar tempo, eu falo sobre isso,
mas se não sobrar tempo, eu peço uma outra reunião e passa para o próximo ponto. E naqueles 15 minutos da apresentação que você vai fazer, tendo 30 minutos, vai fazer em 15 minutos, foca em tentar despertar a curiosidade e o interesse através de uma mensagem central, geralmente falando como você é diferente, o teu diferencial, o diferencial do teu negócio, como a tua equipe é única, como você já conseguiu clientes, como você já de certa forma validou a ideia, porque tem já 1000 pedidos do seu produto ou serviço. Tenta despertar aquela curiosidade para passar para o outro estágio, que pode ser uma apresentação mais longa, e aí você vai ganhando tempo. É como jogar videogame, joga um pouquinho, ganha tempo, ganha vida, passa para o próximo estágio e vai prosseguindo nas apresentações. Agora, o maior erro é querer fazer uma apresentação de 1 hora em 30 minutos, ou uma apresentação até de 30 minutos em 30 minutos, né, Laís? É um mito, Sim. é difícil. Ninguém consegue acabar ali e dar tempo para perguntas e todas as demais coisas. Ainda mais quando você está numa reunião com C-levels, que tem uma agenda super apertada, quando você está com investidor, então você precisa se atentar muito nisso. Tanto que ficou muito conhecido o elevator pitch, né? Que é a arte de você fazer um pitch enquanto você está no elevador. Então, imagina que você encontra o investidor quando você entra no elevador e aí você tem que fazer um pitch ali em poucos segundos. Então, é muito legal isso também. Para quem é empreendedor e está aqui assistindo a gente, pensa que se você encontrar alguém no elevador, como você pode explicar o seu negócio em apenas 30 segundos? Porque ele vai sair dali interessado em continuar aquela conversa, muito provavelmente, se você conseguir convencer ele disso em 30 segundos. Ou nem tanto. A ideia não é explicar todo o negócio no elevador, Não, é impossível. De novo, a ideia é conseguir passar para o próximo estágio. Então, no elevador, você exato. vai conseguir. Qual é o próximo estágio? Uma reunião, tomar um café com Sim. o investidor, enfim. No elevador, ele não vai escrever um cheque ali na hora e te dar, toma aqui, vou investir. Isso não vai acontecer. Então, descarta isso, aceita que no elevator pitch, ele é um pitch com tempo muito restrito e a ideia, o objetivo é despertar curiosidade. Então, tem que ser vendedor ali naquela hora, tem que utilizar esse gancho que é os primeiros iniciais segundos, né, para impactar, para dizer como é você diferente, e tem que ter uma chamada para ação no final. Aqui está meu cartão, ou você tem um horário na tua agenda para a gente se encontrar, tomar um café. Isso é passar, conquistar o direito de ir para o próximo estágio. Exatamente, é justamente o que a gente estava falando. Eu tenho 10 minutos, como que eu vou apresentar tudo? Você tem que selecionar o que é mais importante que vai caber para falar nesses 10 minutos. Assim como você vai ter que selecionar o creme de la creme para falar nos 30 segundos lá dentro do elevador com o investidor ou com quem quer que seja. Mas a gente trabalhar esse amor que a gente tem pelo nosso negócio, pelo nosso produto, enfim, pelo que a gente faz, é muito importante para a gente selecionar realmente o que importa e deixar as coisas ok de lado. Isso é até uma coisa que é muito dita quando a gente fala de storytelling, né? O storytelling, o que é o storytelling realmente vendedor? Se a gente for ver a nossa vida ela vai fazendo assim, né? Ela tem altos e baixos, e o que segue aqui é o que é flat, o que não é muito interessante, que é o que a gente faz todos os dias, basicamente. Então, a gente acorda, a gente escova os dentes, a gente toma banho, a gente almoça, blá, blá, blá. E isso não é interessante. Então, isso tem que ficar de fora. E é isso que a gente tem que fazer durante uma apresentação. As partes que não são muito legais, nem muito chatas, a gente tem que deixar de fora. Os altos e baixos que a gente tem que deixar na apresentação, porque é isso que vai fazer com que a outra pessoa se envolva e tenha interesse em te escutar. É isso também que faz quando a gente fala de filme. Os filmes que são legais são esses, eles deixam a parte flat, né, a parte sem graça de lado, e você fica numa montanha-russa de emoções o tempo todo. Uma apresentação boa é isso, é justamente você saber lidar com as emoções da sua audiência
e deixar as partes chatas de lado, deixá-las de fora da apresentação. Dá um exemplo na prática dessa quebra aí. Então, sei lá, por exemplo, um pitch de vendas ou até um pitch de investimentos pode começar com, e até eu recomendo isso, com uma emoção negativa. Aí as pessoas falam, já vai começar com algo negativo, falando do problema. O problema Exato. são coisas que atraem e despertam a atenção nas pessoas, né? No planeta existem milhões de pessoas que sofrem por falta de água. Uhum. Olha só, em uma frase, eu coloquei uma emoção negativa e despertei o interesse. Pô, o que esse cara vai falar depois? Aí vem, eu tenho a solução para isso, né? É um exemplo mais simples de venda, mas isso seria um exemplo desses altos e baixos? Exatamente, exatamente. Se a gente chegar e falar, a gente consome tanto de água por dia, tantos países não têm água. Cara, chega logo com um porradão, que é tipo, se a gente continuar dessa forma, daqui a 100 anos não vai ter água. Entendeu? Você já chega com esse negativo no caso. Mas para pitch, eu gosto muito também de começar com uma pergunta que seja o problema da situação. Para outras apresentações, a gente pode começar lá em cima, nesse sentido de pensar o que o consumidor ele está buscando, o que ele está querendo, e você está aqui com a solução, com o seu produto. Então, é justamente você tirar essa parte que é mais chata, mais desinteressante e colocar realmente o que importa. Dá alguns exemplos desse começo forte aí que você viu clientes ou até casos de empresas, ou alguns exemplos de venda. O que seria um pitch legal de venda que começa forte mesmo? Ou qualquer outro que você queira falar aí. Eu acho que quando a gente está falando de pitch, é legal a gente usar uma coisa mais negativa, que é o medo. Porque isso mexe com uma emoção muito forte do ser humano, que é o medo, né? A gente ter medo de ficar de fora de alguma coisa, a gente ter medo de perder algo, de ficar sem algo. Então, e isso é muito comum para a galera de vendas. Eles atuam muito forte, despertando essa emoção do medo nas pessoas, né? Ou aquela sensação de que até quando você vai ficar sem, sei lá, sem aquele produto? Até quando você vai ficar sem sem praticar esporte? Até quando você vai ficar sem ficar com a sua família? Enfim, eu acho que o até quando é um exercício interessante para vocês pensarem em como começar a apresentação de vocês. Porque o até quando faz a gente refletir em qual é a mensagem central da nossa apresentação. Então, até quando você vai continuar sendo improdutivo no trabalho? Então, é uma forma da gente começar a apresentação impactando, sendo de uma maneira muito simples, em que a audiência vai se colocar no lugar. Porque é uma pergunta muito pequena, muito curta, que a gente vai acabar se colocando no lugar. E quando a gente mexe com medo, não tem erro, tá? Porque todo mundo tem medo de perder alguma coisa. Todo mundo, todos nós, é do ser humano. Então, eu acho que a forma mais fácil da gente começar de vocês treinarem isso, de começar a apresentação de uma forma impactante ou que tenha aí uma forma mais interessante de você prender a audiência é fazer uma pergunta até quando. Laís, dá algumas dicas rápidas aí, joga algumas dicas rápidas para quem está ainda no mundo das apresentações corporativas, né, que só conhece aquele PowerPoint padrão, e algumas coisas que as pessoas podem fazer que não requerem muita energia, muito esforço. Talvez não precise nesse ponto fazer o teu curso, um estágio pré fazer o curso, Sim. mas algumas coisas que as pessoas podem sair dessa reunião aqui
Legal. e começarem a fazer diferente na próxima vez que elas abrirem o PowerPoint. Porque lembre-se, pessoal, todo mundo faz a apresentação igual. Qualquer elemento diferencial que vocês conseguirem incorporar é um diferencial para o profissional corporativo, para o investidor de startups, para o vendedor que quer vender uma ideia, ou até mesmo para o marido que quer vender uma ideia para sua esposa. O que vamos fazer nas férias? Onde iremos ano que vem? A compra da casa nova, o carro. Tentem vender a compra de um carro para o seu parceiro ou parceira. Então, dá uma dica aí do que as pessoas podem usar nessa hora aí para se diferenciar com pouco esforço, coisas simples que dá para Legal. fazer direto. No nosso site, a gente tem uma parte de produtos gratuitos, minimizaapresentações.com/produtos. E lá tem 2 aulas. Uma minha, em que eu falo sobre planejamento de apresentações, e uma do meu irmão, que é meu sócio, que fala sobre design para não designers. Porque, como eu falei, ele... Fala de novo o site. minimizaapresentações.com/produtos. E na minha aula eu falo nosso método sobre como planejar uma apresentação. E tem algumas perguntas que você deve se fazer para planejar a sua apresentação. Então, qual é a mensagem central? Uma delas, isso é uma coisa que tem que estar no planejamento ainda. Quais emoções você quer despertar na sua audiência? Qual o perfil da sua audiência, qual é o tamanho da sua audiência, e aí, mas por que o tamanho é importante? Cara, porque se a sua audiência for enorme e tiver, por exemplo, você tiver que fazer com microfone, você vai ter que ensaiar pelo menos uma vez na vida com microfone, porque o que mais tem. E aí tem aquela coisa de TV, né? Que a gente vê que as pessoas não conseguem falar com o microfone. Ou elas ficam sambando, ou fala com o microfone muito afastado, enfim. Então, é uma série de perguntas que você vai se responder antes de escrever o roteiro da sua apresentação. Então, essa é uma aula que tem lá no site, totalmente gratuita, uma aula de mais ou menos 10 minutos, se eu não me engano, que é o primeiro passo para vocês fazerem uma apresentação. A gente tem o péssimo hábito de, quando precisa fazer uma apresentação, a gente já abre o PowerPoint, quando, na verdade, a gente tem que planejar aquilo no papel, no Word, em qualquer lugar, mas nunca abrir o PowerPoint de primeira. Porque eu acho que todo mundo já passou por aquela coisa de fazer uma apresentação direto no PowerPoint e depois, quando vai passar os slides, fala, nossa, mas isso aqui tem que ser lá embaixo, não, esse slide tem que ser lá em cima. Isso é porque você não planejou antes. Imagina um filme que é filmado sem ter o roteiro pronto antes. Isso é uma loucura, né? Até porque, como é que acontece no cinema, né? O cinema, você tem um roteiro todo aprovado e aí todas as cenas que são no mesmo local, eles são gravados juntos, independente da onde está acontecendo ali no roteiro. Depois isso tudo fica junto, né? Eles juntam isso. E uma apresentação é a mesma coisa. A gente tem que escrever primeiro todo o roteiro para depois partir para o layout. Então, aqui no Minimiza, quando um cliente pede, né, uma apresentação com roteiro, a gente primeiro desenvolve o roteiro, aprova. Só quando o roteiro está 100% finalizado, a gente começa a parte de layout, que aí é onde meu irmão entra, porque ele cuida da parte criativa da empresa. Então, nunca comecem uma apresentação, o layout dela, sem ter feito o planejamento e o roteiro daquela apresentação. E aí, pegando esse gancho, nesse mesmo link tem uma aula do meu irmão chamada Design para Não Designers, onde ele fala conceitos básicos de design que vão fazer toda a diferença no layout de slides de vocês. E foi como o Gustavo falou mais cedo, assim, quando a gente tem alguns cuidados, a gente já sai na frente, porque a pessoa viu que você se preocupou. Imagina que você chega com um slide padrão lá, né, bullet points, título e tudo mais, e você chega com algo realmente diferente, uma apresentação diferente.
Se você tem esse cuidado, já mostra que você se dedicou um pouquinho mais que a outra pessoa. Então, é uma forma de você sair na frente dos seus pares, de você se destacar para o seu chefe, de você se destacar para investidor. A gente no Minimiza faz muito pitch para startup que quer conseguir investimento. E esse é um feedback constante que a gente recebe, no sentido de, nossa, os investidores, quando viram o pitch, ficaram loucos, o olhinho brilhou. Porque você já começa fazendo diferente, você mostra um cuidado. Se você paga para uma pessoa que é especialista fazer o seu pitch, o investidor ele já vê, pô, esse cara ele investiu já uma grana, ele acredita no negócio dele, ele buscou uma forma profissional de destacar um negócio para mim. Então, é muito esse sentimento que a gente tem que ter. Pequenos cuidados que no final vão fazer toda a diferença. E design é muito isso. Pode parecer idiota, mas o que a gente mais vê são pessoas que não têm um bom alinhamento e espaçamento, por exemplo. Então, que as coisas não estão alinhadas. Então, você vê um texto aqui, não tá alinhado bonitinho. Fontes diferentes, as pessoas não dão bola para isso, mas para quem está vendo a apresentação, especialmente se ela é projetada em uma tela maior, faz toda a diferença. É aquela situação onde a pessoa que está assistindo a apresentação sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não sabe explicar o que tem errado. É design Exatamente. mesmo. Exatamente. Você fica, nossa, tem alguma coisa que eu não estou gostando, mas eu não Fora sei o que é. Porque, um tipo, designer a princípio... profissional consegue na hora bater o olho e falar, é aquilo ali, aquilo ali. Mas as pessoas comuns, elas vão olhar e vão falar assim, não estou conseguindo engolir isso, né? Tá Exato. travando aqui. Exato. Fontes E aí, diferentes, pessoal. Tamanhos diferentes. Isso para e-mail também. Eu recebo e-mails com cortes e cópias e isso e aquilo. Eu abro esse e-mail, eu olho esse e-mail, a primeira mensagem que a pessoa que escreveu o e-mail, que é uma apresentação também, passou, é que ele não teve cuidado absolutamente nenhum para escrever aquele e-mail. Parece uma concha de retalhos. E isso diz muito se ele está tentando me vender alguma coisa, me propor uma parceria, me convidar para um negócio ou para um café, enfim. Isso faz a diferença, pessoal. Então, vamos tomar cuidado com essas pequenas coisas aí. Legal você ter falado de e-mail, Gustavo. Eu sempre fui uma pessoa também que tomei muito cuidado com formatação de e-mail. Eu não gosto daqueles e-mails que são blocos gigantes de um texto gigante. Então, eu separo em parágrafos curtos. Eu costumo destacar as frases ou palavras mais importantes em negrito. Eu faço uma diferenciação aí entre as informações, porque eu acho que isso, de novo, mostra o cuidado que você está tendo com aquele e-mail. Não é só um Ctrl+C, Ctrl+V, você realmente está se preocupando com aquilo. E a apresentação é exatamente a mesma coisa. A gente precisa se preocupar com o design, não é o mais importante, né? A gente sempre fala isso, o design é um dos pontos que são muito importantes para uma apresentação, mas não é o único. E a gente mostrar esse cuidado faz com que o outro, né, faz com que a sua audiência perceba que você teve um carinho, um cuidado especial com aquilo. E isso com certeza vai fazer muita diferença. Agora uma dica aí, você falou antes antes de abrir o PowerPoint, pensa estrategicamente na tua apresentação. Uma dica para quem foi convidado para fazer uma apresentação ou falar em público, entregar uma apresentação e nunca entregou essa apresentação antes, nunca fez essa apresentação antes, primeira vez, né? Tipo, apresentar um artigo científico, uma apresentação nova. Para quem está nessa situação, tem um episódio muito legal que a gente fez aqui no Resumo Cast, depois a gente vê o número e coloca aqui, mas um livro do Dale Carnegie, e o livro é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Lá nesse livro tem uma dica super legal que eu aplico até hoje. Então, antes de abrir o PowerPoint, abra um bloco de notas e faça um brainstorming seu mesmo, mental, de 50 linhas, 50 perguntas sobre o assunto que você vai falar. Essas 50 perguntas podem ser insights ou pode ser coisas que você acha que a tua audiência vai te perguntar. Pode ser perguntas repetidas, é no estilo de brainstorm mesmo, pessoal. É quantidade
ao invés de qualidade. Então, não se preocupe com a qualidade e começa a escrever. Se você conseguir escrever 50 perguntas relacionadas com a apresentação que você vai começar a preparar, a tua mente expande. Faz isso e depois me diz o que você achou. É uma dica muito legal e vale a pena, porque é aquele ajuste de mindset que vai te dar uma clareza mental para abrir o PowerPoint. É aquele investimento pré-PowerPoint que vai fazer com que a tua jornada dentro do PowerPoint seja muito menor. E você vai conseguir confeccionar a apresentação mais rápida, porque a tua clareza mental e o que você tem que colocar ali vai agilizar o processo, né? Isso funciona, exatamente, pessoal, na prática. Pode tentar aí e depois me avisa o que achou. Episódio 7 da segunda temporada aqui. A Ana colocou. Uma coisa que, logo quando a gente criou o Minimiza, muita gente via com essa dúvida, no sentido de, nossa, eu não sei por onde começar. Eu olho lá o PowerPoint, o slide em branco, e eu não sei por onde começar. E a gente falou, não, começa no Word, começa no papel, começa escrevendo. Mas é a mesma situação, né? É um papel em branco. Então, a gente criou um planner que tem nesse mesmo site, né? minimizapresentações.com/produtos. É um planner que a gente indica para você planejar e roteirizar a sua apresentação. E ali o que acontece? Você, em uma página, você tem uma visão completa. Então, você fala qual o objetivo da sua apresentação, qual é o perfil da sua audiência, qual a mensagem central e quais são as histórias que você vai contar para embasar essa mensagem central. E aí também tem uma parte de planejamento, que é o tempo da sua apresentação, o tipo, o formato, então se é PowerPoint, se é PDF, se é Keynote, enfim, qual é o formato, e se você vai apresentar presencialmente ou se você vai só enviar por e-mail. E aí depois tem uma segunda parte, justamente brainstorm, para você tirar tudo que está na sua cabeça e colocar no papel, desorganizado mesmo. Você vai colocar frase, você vai desenhar, você vai fazer perguntas, enfim. Você vai ali usar realmente como uma fonte de brainstorm. E depois, a terceira parte, você vai organizar isso, pode até ser em post-it, e colocar numa ordem cronológica, formando, né, criando a sua história. Então, esse planner, né, que a gente chama de e-note, é um material super rico que a gente criou justamente para ajudar as pessoas a criarem a apresentação. Porque se você escreve tudo que vai ter no seu slide no papel antes, quando você abre o PowerPoint para fazer, vai ficar muito mais fácil, você vai fazer muito mais rápido. É como como um arquiteto fazer, né, o projeto antes. É como aquela frase que é atribuída ao Einstein, né? Ele falou que se ele tivesse uma hora para resolver, para salvar o mundo diante de um grande problema, ele ia ficar 59 minutos tentando definir o problema e executando, que é a criação do PowerPoint, 1 minuto só. Então, a técnica por trás disso é a mesma dica que eu dou para ler livros. Não abra um livro e comece a atacar ele desde a primeira página e leia até o final. Antes de ler o livro, você tem que semear o teu cérebro. Você vai precisar surfar o livro. Então, surfe o livro sem aquele dever de ler página por página. Abra o índice, leia as folhas de rosto. Se for um livro de não ficção, vá até o final do livro. Lá tem várias conclusões legais. Observe, faça questionamentos para semear o teu cérebro antes de começar a atacar aquele livro. Essa dica funciona também para criar a apresentação. Então, não se apavore. Semeie o seu cérebro antes de começar a fazer a apresentação. E agora eu quero falar aqui com o cara que chegou agora, o Rodrigo Boshardi. Tudo bem, Rodrigo? Ele é um dos nossos apoiadores mais antigos. Estou muito feliz de ver ele aqui. Ele está com o vídeo ligado. Tudo bem? Como tá? Gustavo, tudo bom? Tudo bem, Rodrigo, pessoal? Muito bacana. Tá gostando aí desse workshop aí, exclusivo para os nossos apoiadores? Tem alguma pergunta para a Laís? Muito massa a iniciativa, parabéns aí, né? E lhe conhecendo agora pessoalmente, viu, Gustavo? Eu não sabia quem você era. Acho que estava a sua voz. Já há 2 anos só escutando sua voz. Legal. A Laís, perfeita, que tem aqui no site também que ela passou, né? Já vou fazer
essa aulinha grátis aí, me aprofundar, né? Eu trabalho com mentoria de negócios, eu dou muitas palestras também, e sei da importância da gente, uma coisa que ela falou muito bem feita, de entender o público. Eu queria fazer uma pergunta assim simples sobre a questão hoje do PowerPoint, do Prezi, essa diferença. O design é importante também, mas às vezes a tecnologia ela vem para nos auxiliar, mas também às vezes atrapalha. Eu já fui dar palestra em alguns lugares que de repente o projetor não pegou, a iluminação estava ruim, era um projetor de LED, onde as cores que eu tinha colocado na apresentação não ficaram, né, em consonância. Qual seria aí o caminho, então, a alternativa para se fazer em relação a isso? Chegar e, de repente, não funcionar a apresentação. Eu sempre tenho backup da apresentação. Eu uso Mac, então isso dificulta também um pouco, porque o lugar não tem, enfim, tem algum problema com isso, mas eu costumo chegar sempre bem mais cedo no local, também dou muita palestra, a gente dá muito treinamento também, então eu sempre chego muito antes no local e eu sempre falo para quem está organizando a palestra, organizando o evento, enfim, o modelo do meu notebook, falo o que eu preciso, enfim, eu deixo tudo muito claro para não ter nenhum problema, mas na hora também acontece, então eu sempre chego antes para se der alguma merda, eu conseguir escapar daquilo, né? E já aconteceu de, tipo, eu quase, faltando 5 minutos para minha palestra, o projetor não funcionava de jeito nenhum. Assim, isso já aconteceu e são coisas que a gente tem que estar preparado. Eu sempre falo que a gente sempre tem que estar preparado para fazer a nossa apresentação sem os slides, porque se isso acontecer, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Imagina que deu pau no projetor lá com o investidor. Você vai deixar de fazer o pitch porque você não tem um slide? Não, você tem que ter tudo na sua cabeça, você tem que ter a apresentação toda na sua cabeça, todos os números. Então, é mais ou menos isso. Em relação ao software, cada um tem vantagens e desvantagens. Então, assim, se você... as pessoas costumam muito falar do Keynote, né, que é exclusivo da Apple, dos computadores da Apple, mas eu acho que o PowerPoint nos últimos anos veio forte e veio colocando muitos dos recursos que tem no Keynote no PowerPoint. Então, hoje, eu acho que eles são super páreo, assim, eles estão muito, muito de frente, eu não vejo muita diferença entre eles. O Google Slides, que é do próprio Google, né? Então, quem tem aí o Gmail corporativo tem acesso, né, ao Google Slides. Ele tem alguns recursos mais limitados de animação, de transição, mas eu não acho que isso seja ruim. Eu acho isso até bom, porque às vezes, quando a gente tem menos opção, a gente costuma fazer menos cagada. Então, eu acho que o Google Slide ele tem ali as melhores opções, então você não fica tanto tempo perdendo, você não perde tanto tempo vendo qual é a animação que fica melhor, qual é a transição que fica melhor. Você foca no que é mais importante. E o Prezi, para ser sincera, eu não curto muito. Eu acho que as pessoas, pelo menos, usam de uma forma muito exagerada e aí aquele looping, aquela coisa, eu acho que fica meio pesado, assim. Eu fico um pouco enjoada, para ser sincera. Eu acho que é um pouco... Eu acho que fica too much, sabe? Você vai entrando, né? Tem aquela coisa de você entra na palavra, você entra no número. Eu não gosto particularmente, mas se você sabe usar com moderação, tudo bem. Eu gostaria da dica, Laís, para finalizar, que sempre menos é mais, né? Sim, É você usar com menos certeza. recursos, mais conteúdo, né? Com certeza. A gente fala muito isso, menos é mais sempre. Minimiza, Não né? Minimiza já está no minimiza. título. A ideia central. Exatamente. Apresentações sem firulas, a gente não precisa daqueles efeitos pirotécnicos, a gente não precisa de muita coisa para fazer uma boa apresentação. Às vezes, uma imagem em alta resolução, uma fonte legal, simples, que não tenha dificuldade de leitura, e um bom discurso, um bom roteiro já está ótimo.
Só deixa eu fazer uma apresentação aqui para vocês de uma ideia, um conceito que eu falo muito para as startups e está relacionado com isso aí. Minimiza. Então, num contexto de startups ou até num contexto de uma força de vendas, vendedores, equipes de vendas, a gente, principalmente, agora não mais quem está preparando a apresentação pela primeira vez, mas principalmente quem já fez aquela apresentação por meses e meses, a mesma apresentação, né? Vendedores, algumas startups. Existe uma tendência de a gente ir colocando mais coisas nos slides, porque a gente escuta o feedback de comprador, feedback do chefe, feedback de investidor, feedback de mentor, e vai tentando, a nossa tendência é sempre encaixar mais alguma coisinha no slide, e essa é uma armadilha. E aí eu vou dar uma dica aqui do Guy Kawasaki, não sei quem conhece o Guy Kawasaki, é um venture capitalist dos Estados Unidos, é um cara que investe em startups, ele foi um dos primeiros funcionários da Apple e ele tem vários conteúdos na internet sobre startups e investimento, e ele fala sobre... Olha só que legal, eu vou compartilhar minha tela aqui, deixar mais interativa essa apresentação. Vocês estão vendo minha tela aí? Então, ele fala sobre esse meio de transporte que é muito comum nas Filipinas. E esse meio de transporte, eu estava procurando aqui enquanto a Laís falava, aqui é a Wikipedia, é chamado de jeepney. Jeepney é um Jeep americano da Segunda Guerra Mundial, como aqui no canto direito, não sei se vocês estão vendo, que Sim. começou como um Jeep, os americanos deixaram lá depois da Segunda Guerra Mundial, e os filipinos ficaram com esses Jeeps aqui e foram colocando mais coisa, até ficarem ônibus. Então, esses ônibus aqui, que são chamados de jeepneys, começaram com um pequeno Jeep da Segunda Guerra Mundial. Olha esse aqui com o radiador da Mercedes. Tudo que você imagina tem aqui nesse jeepney. E as apresentações, com o tempo, elas começam clean, bonitas, limpas e vão se tornando esses jeepneys aqui. Esse jeepney é um ótimo meio de transporte, ele, né, funciona lá para os filipinos, é até algo bem turístico de lá, mas ele não é tão bonito, tão eficaz no contexto de uma apresentação. Então pensem na apresentação de vocês e pensem se ela não está se tornando um jeepney, se vocês com o tempo não estão colocando mais coisas na apresentação, porque para vocês que já conhecem a apresentação, para quem está apresentando, pode não parecer, mas para a pessoa que está vendo pela primeira vez, esses jeepneys aqui, eles soam um pouco confusos, né? Então, pensem, e a melhor dica aqui é abre um outro PowerPoint do zero, não tenta tirar, não tenta consertar o jeepney, a apresentação, abre um outro PowerPoint do zero e começa tudo de novo. Isso mesmo, você não vai, principalmente quem está fazendo a apresentação por algum tempo, você não vai esquecer os pontos principais, muito pelo contrário, o que for realmente importante vai estar na tua mente, na tua cabeça, na hora que você estiver refazendo essa apresentação e começando do zero. O que acha dessa dica aí, Laís? Nossa, adorei a analogia. Acho que seria uma ótima ideia para eu começar até alguma apresentação aí, alguma palestra em que eu fale sobre a apresentação. Adorei a ideia. Vou usar aí na próxima. Gostou do jeepney? Pô, adorei. Achei irado. E vou usar na próxima, mas é justamente isso, né? A gente vê muita apresentação Frankenstein, né? Que você pega um slide de uma outra apresentação, pega um slide de outra, e aí quando você vai ver, tá um amontoado de informação que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o design é totalmente diferente, e na hora o seu discurso você vai e volta várias vezes no mesmo ponto, porque você está remendando coisas, né? Então, bem legal. Gostei da analogia, obrigada aí pela ideia. Pessoal, tem mais alguém aí que queira fazer alguma pergunta para a Laís? Pode ligar o microfone, tirar do mudo, ou pode ligar a câmera, como preferirem. A gente já vai chegando perto do final, já estamos falando aqui por praticamente 1 hora, um pouquinho mais até. Mas nem pareceu, né, Laís? Passou rápido. Foi bem rápido. Então tá, se ninguém mais... Gustavo, só uma dúvida.
Isso aqui está sendo gravado, né? Esse bate-papo está sendo gravado, vai ser disponibilizado em algum local? Sim, sim, sim. Para os apoiadores, a gente vai colocar lá no mural do Apoia-se. E vocês vão receber um e-mail com o link da gravação agora mesmo. Acabou a apresentação, a gente vai colocar lá. Me dá uns minutinhos. Mas para o público geral, só daqui a algumas semanas. Perfeito. Laís, alguma outra mensagem final ou quer falar um pouco sobre os maiores erros aí que você vê nessa tua jornada aí, ajudando as pessoas a apresentarem melhor? Eu acho que o principal erro é justamente abrir o PowerPoint. A primeira coisa é ser abrir o PowerPoint. Então, eu acho que todo mundo curte cinema, né? Curte filme. Então, pensa que... Deixo aí essa reflexão para vocês. Pensem no último bom filme que vocês viram e pensem na última boa apresentação que vocês viram. Com certeza vocês lembram muito da última boa apresentação, mas provavelmente não lembram da última... Vocês lembram do último bom filme, mas não lembram da última boa apresentação. Então, pensem que uma apresentação ele tem que ser tipo um filme. Ele tem que ter uma boa história, ele tem que ter um roteiro bem escrito, pré-definido, depois ele tem que ter um visual interessante e você como apresentador, assim como protagonista de um filme, você tem que engajar, você tem que motivar, você tem que ser carismático para realmente estar ali com aquelas pessoas e emocionar, enfim, e levar elas para o próximo passo, que é o passo que vocês querem. Então, façam essa comparação aí com o cinema, com os filmes que vocês gostam e pensem que a apresentação ela tem muito a ver com o cinema e, enfim, acho que é isso. E muita história, muito storytelling. O que marca e fica nos nossos cérebros, eles são já pré-concebidos geneticamente para gravar histórias. Então, outro hack é esse. Contem histórias memoráveis. Laís, fala como é que o pessoal faz para te encontrar, o site da Minimiza, e fala dos teus cursos e como é que os treinamentos Legal. que vocês têm. A gente entra em minimizaapresentações.com, lá tem uma série de produtos gratuitos, então tem e-book, tem aulas, tem planner, tem checklist, enfim, vários produtos que a gente criou para ajudar a nossa audiência a criar apresentações melhores, para auxiliar vocês. No nosso site também tem o nosso curso online, que é o curso Pocket, que é um curso que vai ajudar vocês a criar apresentações melhores gastando menos tempo. Então, muito do que a gente sofre aí no mercado corporativo, né? Cada vez mais apresentações, mas cada vez menos tempo também. E sigam a gente no Instagram, Minimiza Apresentações, que lá o meu irmão sempre está atualizando e dando muita dica também sobre apresentação. E me segue lá no LinkedIn, Laís Vargas, que eu também estou sempre compartilhando dicas e conteúdos e novidades do Minimiza. Valeu, Laís. Obrigado aos apoiadores, todo mundo que compareceu aqui. Muito obrigado. Vocês são o núcleo aí, são a espinha dorsal do nosso projeto, são quem nos empoderam para nós continuarmos empoderando a humanidade com conhecimento dos livros. Agradeço muito a vocês. Aos nossos apoiadores, quem quiser entrar em contato direto comigo, tem meu WhatsApp, está em tudo quanto é lugar. Procura lá no grupo também da Apoia-se, manda uma mensagem por lá ou um e-mail gustavo@resumocast.com.br, que eu atendo na hora os nossos apoiadores. Muito obrigado novamente. Para se tornar um apoiador do ResumoCast, visite resumocast.com.br/apoia-se. E esse é o meu último recado. Obrigado novamente, Laís. Obrigado a todos. Parabéns aí pelo conteúdo. E obrigado por comparecerem aqui em um domingo pela manhã. Valeu, gente. Super obrigada. Espero aí que as apresentações de vocês ganhem uma nova cara. Legal. Valeu. Até mais. Tchau. Obrigado.